Bom, hoje vamos falar sobre a urgência de anunciar o Evangelho em terras difíceis. E o nosso texto é Jonas, no capítulo 1. Quando nós pensamos no livro de Jonas, ou quando alguém nos questiona, fala um pouquinho a respeito do livro de Jonas, a primeira coisa que nos vem à mente é o episódio do grande peixe engolindo Jonas. Parece que a nossa mente limita-se apenas neste episódio. Já você falou do livro de Jonas? Sim, já. Jonas foi o profeta que foi engolido pelo grande peixe. Parece que é ali. E parece que a gente olha neste livro apenas nessa perspectiva. Mas quando a gente vai estudando sistematicamente este livro, a gente vai compreender, a gente vai entender, a gente vai ser edificado com tamanhas mensagens profundas que a gente encontra nesse texto, ou neste livro. O livro faz parte da classe dos profetas menores, isto por conta do conteúdo que o livro nos apresenta. O livro apenas baseia-se em 4 capítulos. Em cada capítulo deste livro tem uma mensagem para nos ensinar. No capítulo 1, que é o capítulo que eu estarei a ministrar no dia de hoje, nos traz o episódio do chamado claro de Deus para Jonas, a fim dele ir para a cidade de Nínive, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. E a gente ainda observa nesse capítulo 1, Jonas fugindo, e é mesmo neste capítulo 1 que a gente observa Deus punindo Jonas. Deus manifestando que das mãos dele ninguém escapa, das mãos dele ninguém foge. Então Deus criou todas aquelas circunstâncias desagradáveis para que Jonas não escapasse das suas poderosas mãos. E quando a gente observa já para o capítulo 2 desse mesmo livro, a gente percebe a oração de Jonas. Jonas ele vai orando, Jonas vai agradecendo, Jonas vai reconhecendo, Jonas vai na oração relatar o que ele presenciou enquanto ele esteve no ventre do peixe. Ele mostra que ele estava num lugar extremamente escuro, num lugar difícil de se explicar, mas mesmo assim ele vem reconhecer que as poderosas mãos do Senhor o guardou, o livrou. E conforme o Spurgeon falava, quando Jonas reconheceu que a salvação pertence ao Senhor, o peixe o cuspiu, o peixe o lançou para fora. Já no capítulo 3, a gente observa Jonas obedecendo ou cumprindo o chamado que outrora ele ignorou, o chamado que outrora ele menosprezou. Isso aonde? No capítulo 1. No capítulo 1 tem um chamado de Deus, e é no capítulo 1 que ele rejeita, é no capítulo 1 que ele foge, é no capítulo 1 que ele não submete nesse chamado. Mas no capítulo 3 a gente observa Jonas submetendo a este chamado. Então Jonas foi pregando o Evangelho, e pela sua surpresa os moradores de Nínive converteram-se. E no capítulo 4 desse mesmo livro de Jonas, o episódio é um pouquinho mais estranho. Por quê? Porque no capítulo 4, Jonas fica indignado com o Senhor. Jonas olha para Deus, Jonas ora, e ele expressa raiva, ele expressa tristeza, ele expressa indignação com o Senhor. Qual é a indignação? Qual era o motivo de Jonas expressar tudo isso? Porque Deus salvou a cidade de Nínive. É algo muito estranho. Como é que um homem de Deus iria ficar tão triste com a salvação de pecadores? É isso que Jonas aqui no capítulo 4, ele sentiu. Ele sentiu uma profunda indignação. Por quê? Porque Deus havia manifestado para Jonas que ele teria que anunciar o Evangelho, porque ele iria destruir aquela cidade. Porque o pecado de Nínive estava a se multiplicar cada vez mais. Mas Jonas só sabia, não, eu vou anunciar e depois Deus vai destruir. Só que Deus faz ao contrário. Deus se compadece. Deus ouviu, Deus viu o que aquele povo fez. Aquele povo chorou, aquele povo se quebrantou, aquele povo se voltou para ele. E Jonas não queria isso. Jonas, o que ele queria é a condenação daquele povo, porque Deus falou que vai destruir, então Deus tem que cumprir. E Jonas ele foi tão sincero para Deus, expressando a sua indignação. Isto é, já no capítulo 4. E no capítulo 4, Deus se surpreende com a atitude de Jonas. Como é que Jonas, o meu servo, o meu profeta, vai ficar furioso, vai ficar triste? Como o nosso Deus
ele é sábio no que ele faz. Ele criou uma situação que poderia levar Jó a refletir deste mesmo comportamento que ele estava a demonstrar. Então, Jonas saiu no momento onde ele estava orando ao Senhor, mostrando sua indignação, e ele estava tão furioso, ele só queria encontrar um lugar para repousar, um lugar para ficar tranquilo. Só que o sol estava demasiado. E Deus, amém, irmãos? E Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que uma árvore crescesse e que aquela árvore que as suas folhas fossem demasiadas no sentido de trazer sombra para Jonas. Então, Jonas observou aquele cenário, ele estava tão feliz com aquela árvore, aquela sombra estava lhe fazendo, tão alegre porque o sol estava demasiado. Só que Deus no dia seguinte usou um animal, uma largata, para quê? Para tocar, para devastar aquela planta, morder naquela planta, aquela planta que estava assim, tão saliente, a planta que estava tão desenvolvida, acaba secando. E quando a planta seca, e Deus permitiu ainda que o sol ardesse muito mais do que no início. E Jonas ficou tão indignado com o Senhor. Jonas ficou tão triste. E ele preferiria morrer, porque o sol estava demasiado, o calor estava demasiado. Então Jonas fica triste com o Senhor. Jonas manifesta sua indignação. Como que o Senhor vai permitir isso? Ficou extremamente triste. Por quê? Porque a planta cessou. É dali que Deus chega para Jonas e vai lá questionando para ele. Quer dizer, uma planta que tu não semeaste, uma planta que cresceu de dia e de noite, você vai ficar tão triste quanto mais aquele povo, quanto mais a cidade de Nínive, que tinha mais de 120 mil pessoas perdidas, que se converteram para mim. Então, o livro de Jonas termina de uma forma muito estranha. Ele termina com uma pergunta, e a pergunta é: não é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Quer dizer, o livro termina de uma forma estranha, termina com um questionamento a respeito do que aconteceu. Então, observem que, tendo essa compreensão desses 4 capítulos, a gente percebe que o livro tem muito a nos ensinar. Mas nós vamos apenas limitar a nossa atenção no capítulo 1. E durante épocas, esse livro foi motivo de debate. Algumas pessoas, alguns críticos acreditavam que este livro de Jonas era um livro ou seja, esse livro de Jonas não aconteceu, esse episódio não aconteceu, era apenas uma parábola, e que por sua vez Deus ou os profetas, os homens do passado, os utilizaram para nos ensinar grandes lições. Mas a gente, quando observa, por exemplo, para o Novo Testamento, a gente percebe que isto não é verdade. A gente percebe claramente que este é um episódio real, de tal maneira que Cristo comprovou a veracidade dessa história em Mateus, capítulo 12. Então, Jesus comprova claramente que esse episódio ocorreu. Foi quando Jesus falou, ou foi quando os fariseus pediram um sinal para Jesus. Jesus disse que não, nenhum sinal vos será apresentado, o sinal de Jonas. Então Jesus remete os seus leitores para o episódio, para a história de Jonas. E aqueles fariseus, por serem leitores também do Antigo Testamento, é claro que eles tinham noção deste acontecimento. Então Jesus expressa claramente: assim conforme Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias também no ventre ou no seio da terra, manifestando o que iria de acontecer com ele após ele morrer. Então, olhando para esse texto e olhando para outros textos, a gente ganha a compreensão que este episódio não foi uma parábola, mas foi um acontecimento real. Então, é dali onde nós vamos estudar sobre a urgência de anunciar o Evangelho em terras difíceis.
E nós vamos começar a dividir os versículos por parte, para melhor compreensão. Vamos observar o versículo 1 e 2. Diz essa palavra do Senhor. Veio a palavra a Jonas, filho de Emitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Só até ali. Só até ali. Queridos irmãos, os irmãos vão observar a partir do versículo 1 a 2, que a palavra veio para Jonas, o Senhor se dirigiu a Jonas e o Senhor dá uma recomendação. O Senhor fala para que Jonas pudesse se predispor para ir para a cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a sua malícia subia, ou seja, a sua maldade subia ao Senhor cada vez mais. Mas uma coisa que nós precisamos aqui entender é acerca da cidade de Nínive. Quando a gente estuda profundamente a respeito desta cidade, a gente percebe que essa não era uma mera cidade. Essa era uma cidade que estava desviada do caminho do Senhor. Esta era uma cidade depravada. Essa era uma cidade onde o evangelho não era bem-vindo. E muitos historiadores apresentam que existia tamanha maldade nesta cidade. Essa era uma cidade violenta, era uma cidade perversa, era uma cidade cruel, era uma cidade que estava na mais profundidade de iniquidade. Então observam que a cidade era violenta, observam que a cidade era cruel, observam que a cidade não queriam saber absolutamente de Deus, observam que a cidade era tomada por idolatria, observam que a cidade estava completamente perdida. É nesse sentido, ou é nesse contexto em que Deus olha para o seu servo e dessa recomendação. Então, a partir do versículo 1 e 2, temos um título. Se fosse para atribuir um título, seria o chamado claro de Deus. Então, a partir do versículo 1 e 2, a gente já vai observar o chamado claro de Deus, para mostrar que Deus, quando falou para Jonas, ele não falou de uma forma estranha, mas ele falou com clareza. Ele não falou de uma forma como se fosse Deus estar a ser confusionista, não. A gente observa aqui nesse chamado claro de Deus, não houve confusão, não houve ambiguidade, não houve talvez incerteza espiritual. Era um chamado claro, era um chamado em que Jonas poderia mesmo perceber. Porque a partir do versículo 2, a gente observa ele falando, dispõe-te. Em algumas traduções está escrito, levanta-te. Então, quando ele fala dispõe-te, ele está a dizer assim, esteja pronto. Então, Jonas, Deus convoca, Deus orienta para que Jonas estivesse pronto, para que Jonas pudesse mentalizar que alguma coisa ele terá que fazer. Então, este é o chamado claro de Deus para nós. Deus também nos chama para nós estarmos prontos. Mas pronto para fazer o quê? Pronto para fazer o quê? O versículo continua. Vai à grande cidade de Nínive. Então observam que ele fala de vai. Quando ele apresenta a ideia de Jonas ir, ele está a apresentar para Jonas a sua missão. Então Deus tinha uma missão para Jonas, Deus tem uma missão para esta igreja, Deus tem uma missão para todos nós de forma singular, e essa missão Deus apresenta aqui. Então ele manifesta para Jonas se levantar, estar pronto. Por quê? Porque tinha uma missão para Jonas, tinha uma missão para Jonas. E a missão era qual? O versículo nos mostra. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então observam que Deus quer que Jonas esteja pronto. Deus quer que Jonas obedeça a missão que ele quer, com um propósito de quê? De clamar contra esta cidade. Então observam que Deus queria que Jonas estivesse pronto. Queria que Jonas estivesse em movimento.
e pudesse fazer a sua missão. A missão de quê? De pregar o Evangelho. A missão de quê? De confrontar aquela cidade. A missão de quê? De pregar as boas novas. Porque a gente percebe que o Evangelho é o meio pelo qual o Senhor salva os pecadores. A gente percebe disso quando olhamos para as Escrituras. Como é que eles crerão? Como é que eles poderão conhecer o único e verdadeiro Deus se não tiver alguém para anunciar o único e verdadeiro Deus para eles? Não tem como. Então observem que Nínive era uma cidade difícil, mas ao mesmo tempo era o alvo do amor de Deus. Quer dizer, embora que Nínive era uma cidade difícil, ainda assim era o alvo do amor de Deus. É isso que acontece, é isso que nós temos observado em algumas pessoas, em algumas comunidades, em alguns lugares. A gente percebe que, embora são pessoas difíceis, embora são pessoas depravadas, ainda assim são o alvo do amor de Deus. E Nínive era assim, o alvo do amor de Deus. E Deus sabia que, embora que Nínive era o alvo do seu amor, Nínive era uma cidade difícil. É mesmo nessa cidade difícil que Deus enviou o seu profeta. Isso para nos mostrar que a missão não é para lugares confortáveis, mas é para lugares necessitados. Deus muitas vezes não nos envia para lugares confortáveis, mas é para lugares de pessoas que necessitam. E Deus sabia propriamente como é que era o cenário de Nínive. Era um cenário tão desagradável. Então, quando a gente observa para esses 2 primeiros versículos, a gente já percebe que Deus quer que Jonas esteja pronto, Deus quer que Jonas faça a missão, Deus quer que Jonas pregue o Evangelho. Mas Jonas não fez isso. Então, a partir dali, a gente já começa a ter a compreensão que o Evangelho é para cidades difíceis, meus irmãos. O Evangelho é para cidades difíceis. O Evangelho é para pessoas complicadas. O Evangelho é para ambientes depravados. O Evangelho é para esses lugares. É Deus, e Deus, sabendo disso, é ali onde Ele nos envia. É ali onde Ele fala, vão. E qual deveria ser a nossa atitude? Como é que nós deveríamos agir assim? Porque o chamado está a ser claro. A gente, como observa em Mateus, vai lá dizendo, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Lá o chamado é claro. Lá não existe questão de estudar grego e exegese. Lá está tudo claro. Mesmo aqui o chamado estava a ser claro. Mas como é que Jonas se procedeu? Versículo 3. Diz essa palavra do Senhor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença, ou seja, para fugir para Tarse. E aí, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pôs a sua bagagem e embarcou nela, para ir com eles para Tarse, para longe da presença de Deus. Esse versículo. Então, observem que aqui a gente já vai perceber a respeito da fuga do profeta. E, irmãos, nós precisamos nos lembrar como é que era o cenário de Nínive. Uma cidade depravada mesmo, uma cidade cruel, uma cidade idólatra, uma cidade cheia de depravação. E Jonas sabia disso. Jonas sabia, Jonas tinha o conhecimento pleno. Então ali a gente percebe que nós fugimos quando deixamos o medo ser maior que a compaixão. Então observam que o medo de Jonas falou mais alto. Observam que o medo de Jonas fez com que ele deixasse de lado a compaixão. Fez com que ele deixasse de lado o amor pelos perdidos. Esse medo fez isso. Fez com que ele tomasse a decisão de fugir. É isso. Por isso que Jonas, conforme eu disse, ele conhecia, sim, Nínive. Ele sabia da sua maldade. Por isso ele teve medo. Por isso ele teve preconceito. Por isso ele teve resistência. Por isso ele deixou o amor se esfriar. E acima de tudo, deixou o senso de missão morrer. Não é isso que acontece conosco.
Às vezes nós conhecemos que aquele Beltrano, às vezes conhecemos que aquele meu tio, às vezes conhecemos que aquele meu avô, às vezes conhecemos que aquele meu pai, às vezes conhecemos que aquele bairro, às vezes conhecemos que naquela igreja, às vezes conhecemos que aquele pastor, ele está tão desviado, ele tem um coração perverso, ele é tão duro, e às vezes o medo faz com que nós matemos o senso de missão. Olhamos para eles e logo nos intimidamos. Olhamos para eles e logo ficamos cabisbaixo. Olhamos para eles e logo há uma resistência, como se Deus falasse: pregue, fale do meu evangelho. Nós não queremos. Isso aconteceu propriamente com Jonas. Se Jó e Jonas, esses nomes têm complicado bastante, amém, irmãos? Então, quando a gente observa isso, a gente começa a perceber, já olhando para o nosso contexto. Olhando para o nosso contexto, a pergunta que eu faço é: será que nós não temos observado falsos pastores? E às vezes temos preferido ficar calados. Conhecemos que esse é falso pastor. Conhecemos. Mas nós não queremos, ainda que nós tenhamos oportunidade para estar num lugar com ele, nem sequer queremos proferir alguma coisa. Nem sequer queremos dar a entender que ele precisa compreender o verdadeiro evangelho. Às vezes nós, queridos irmãos, somos chamados a anunciar a Cristo, mas vamos fazer o quê? Vamos dar desculpa. Então observa que tudo isso é por medo. Tudo isso é por medo. Então Jonas também se encontrou nessa situação. Jonas também se encontrou nesta situação. Então observam que Deus manda para que Jonas fosse para Nínive, mas Jonas desejou estar-se não Nínive. É isso que acontece. E aqui Nínive, queridos irmãos, simboliza o caminho mais fácil. Traz o conforto, o silêncio, a fuga disfarçada de prudência e negação da missão. Para Jonas, Tarde significava isso, o caminho mais fácil. Quer dizer, o Senhor está te mandando um caminho mais difícil, mas nós não queremos um caminho difícil. Nós queremos dar um jeitinho, nós queremos fugir um pouquinho. Nós queremos, às vezes, falar assim, vamos pensar onde vamos evangelizar. Às vezes queremos num sítio que não é tão turbulento assim. Às vezes queremos num sítio que já facilita. Nós não queremos em sítios difíceis. Por isso que, às vezes, quando nós ouvimos em algumas igrejas pentecostais falando de missões, às vezes nós olhamos, mas por que também nós como comunidade não falamos sobre missões? Será que missão é só para eles? Será que nós também nunca vamos ter o desejo de fazer missões? Será que nós também nunca vamos falar, não, um dia temos que sair para conhecer municípios difíceis e vamos ficar, se é uma semana, se é 2 dias, vamos ir fazer missões? Nós não queremos nisso. Se for para pregar, queremos já pregar no azul. Queremos já pregar na cidade, em que as pessoas já têm um pouquinho de informação acerca das boas novas, em que a aceitação vai ser com muita facilidade. Nós não queremos em lugares difíceis. Nós queremos o lugar do conforto. Nós queremos o silêncio. Nós queremos aquela fuga disfarçada de quê? De prudência e negação da missão. Não, mas também o azul precisa. Mas no final de tudo a gente percebe que estamos a fugir uma missão em lugares difíceis. Então Jonas, ele aqui age desta maneira. Ele preferiu não caminhar no caminho difícil, mas o caminho mais fácil que é Tarse. Então nós precisamos começar a ponderar nessa questão, porque todas as vezes que Deus nos manda, ou manda você, e você não vai cumprindo, não vai aceitando, é porque você está a escolher, está a escolher o caminho mais fácil, o caminho que te coloca em um benefício. Então nós precisamos começar a analisar profundamente essa questão. Então observem que nos 2 primeiros versículos nós apresentamos a respeito do chamado claro de Deus. No versículo 3 a gente já está a perceber a respeito da fuga do profeta. E no versículo 4 a 6 a gente vai perceber a respeito da tempestade do amor disciplinador de Deus. Vamos observar o versículo 4 e 6. Meus irmãos, diz essa palavra do Senhor: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade,
e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Observa ali, invoca o teu Deus. A ideia é que como se fosse um Deus qualquer também. Assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, aqui a gente vai perceber a respeito da tempestade do amor disciplinador de Deus. Então, observam que o chamado estava a ser bem claro, o chamado estava claro, o profeta olha para o chamado e decide fugir, e Deus procura disciplinar por meio de uma tempestade. Deus procura manifestar a ele que ninguém foge das minhas mãos. Deus procura manifestar a ele que quando eu ajo ninguém impede. Deus procura manifestar para ele que se conforme dá no livro de Romanos, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas se Deus for contra nós, ninguém será ao nosso favor. Então observem que a partir do versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Ele fez isso porque Ele é Deus. Ele é quem fez o mar. Ele é quem fez o vento. Então o vento lhe obedece, o mar lhe obedece. Quando Ele fala haja tempestade, vai haver. Quando Ele fala haja vento, vai haver. E a Bíblia vem nos mostrando que Ele estava fazendo isso e estava parecendo como se fosse que o navio vai despedaçar, vai ser destruído. E a Bíblia vem nos mostrando que esses marinheiros, cheios de medo, não tem como eles não sentirem medo, porque eles estavam a lidar com Deus Todo-Poderoso. Não tem como nós lidar com um ser que está acima de tudo e de todo, e nós ficarmos confortados. Não tem como, era o Deus Todo-Poderoso a intervir nisso. Então os marinheiros clamam cada um ao seu Deus. Então observam que eles estavam a clamar. Mas aquilo que eu disse, se Deus for contra eles, ninguém seria a favor deles. Mas se Deus fosse a favor deles, ninguém seria contra. Mas aqui Deus estava contra eles. E não haveria nenhum Deus humano, não haveria nada, ninguém poderia intervir ali. Não obstante eles clamarem ao seu Deus, eles lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso. Mas observem que eles, por exemplo, como experientes, talvez eles já sabiam, porque eles, por serem já experientes, já vão fazer essas viagens. Se fosse que, na verdade, todas aquelas mercadorias fossem tão pesadas, logo no início, eles já poderiam dar conta. Para quem é experiente já sabe, não, temos que diminuir. Se eles decidiram caminhar, porque eles sabiam que estava tudo resolvido, mas aqui, eles acharam que tinham que diminuir, tinham que lançar. Quer dizer, eles estavam a usar meios. Para quê? Para acalmar. Estavam a usar meios para impedir o Deus Todo-Poderoso de agir. Não tem meios suficientes. Homens não têm este poder. O poder pertence a Deus. Então você vai observar que mesmo eles fazendo isso, não estava a resultar absolutamente nada. Então é dali que eles deram conta que o indivíduo, quer dizer, nós estamos aqui angustiados, nós estamos aqui perturbados, e o culpado da história, e o culpado de tudo isso está ali, descansando como se fosse que nada aconteceu. E às vezes é isso que acontece conosco. Quer dizer, somos tão negligentes com a missão, somos tão negligentes em não obedecer o chamado claro de Deus, e vivemos também na naturalidade, como se fosse que nada aconteceu. Vamos ouvir, lá morreram pessoas e também merecem. Como se fosse que não há problema nenhum, não há é como se fosse estamos tranquilos, ele estava aqui tranquilo. Essa é a nossa atitude, essa é a atitude desta igreja. Podemos ouvir que um ímpio morreu, para nós não faz toda a diferença, para nós não sentimos dor por isso. Então observa que ele estava tão sossegado, até que esses homens pediram que ele também clamasse a seu Deus. E eles disseram: quem? Talvez esse teu Deus nos lembrará e nós não perecemos. Então você observa que essa tempestade que houve ali era uma forma de Deus disciplinar Jonas. Era uma forma de Deus falando: eu disciplino a quem eu amo. Deus amava Jonas, ele estava a criar
todas essas circunstâncias para lhe disciplinar. Por quê? Porque Deus queria restaurar a missão. Então, Deus tinha um propósito com Nínive. Então, Deus estava a utilizar essa tempestade, esse vento, para disciplinar Jó, porque ele queria que a missão fosse restaurada. E Deus muitas vezes vai usar isso também para conosco. E aqui a tempestade não era um castigo destruído ou não. A tempestade aqui não era um castigo destruído ou não. Era uma graça corretiva. Deus queria, por meio daquela tempestade, corrigir aquele homem, lhe levar ele a perceber que você está errado, que você não quer obedecer alguma coisa, e eu vou te corrigir, eu vou mostrar o meu amor para contigo, mesmo se for de uma forma amedrontosa, eu vou fazer isso. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus pode trabalhar conosco. É assim que Deus pode trabalhar com essa igreja. Deus pode criar circunstâncias que nos fazem parar. Deus pode criar, já que nós queremos fugir, Ele vai criar circunstâncias para nos fazer parar. Você não tem como fugir, você não tem como dar um passo a mais. Por quê? Eu preciso que o meu propósito se cumpra, eu preciso que os meus planos se cumpram, conforme Jó falou, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, o plano de salvação para mim não poderá ser frustrado. Então, Deus estava a criar circunstâncias que pudessem fazer parar esse Jonas. E muitas vezes ele vai nos confrontar, ou nos confronta para nos alinhar. Deus estava a alinhar esse homem. E muitas vezes ele vinha a tempestade não para nos matar, mas para nos despertar. Deus queria que esse homem despertasse. Deus quer que essa igreja desperta. Deus quer que nós, de forma singular, despertemos e possamos entender que existe uma missão urgente em anunciar o Evangelho em terras difíceis. É isso. E a tempestade também, queridos irmãos, muitas vezes é a misericórdia de Deus nos chamando de volta à obediência. Deus queria chamar de volta esse homem à obediência. Observem que tudo que eles tentaram fazer para impedir as coisas, para impedir que o barco não fosse destruído, não valeu absolutamente para nada. Vamos observar o versículo 7 a 10. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então, a partir desses versículos 7, 8, 9 e 10, a gente percebe o pecado. A gente poderia talvez extrair um título ali, que seria que o pecado escondido que expõe o cristão. O pecado escondido que expõe o cristão. Vocês vão observar, queridos irmãos, que eles acharam por bem lançarem sorte. Quer dizer, até mesmo essa ideia de sorte não é de hoje, ok? Essa ideia de sorte já é antiga, eles também tinham essa noção. E mesmo que o meio ali era só assim, não era meio propriamente bíblico como tal, mas mesmo assim ainda Deus permitiu que por meio dessa jogadinha de sorte, Deus identificasse quem era o culpado. Deus é assim. E quando a gente observa, a gente vai observar que eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas, e Deus não erra, Deus não erra. A pessoa não pode calhar com qualquer pessoa, não, Deus não erra, o nosso Deus é verdadeiro. Quando sabe que essa igreja que é negligente, não é mesmo essa igreja, é mesmo você de forma singular, não é outro, é você. Não é isso, não, são os outros não vão fazer missão, não, Deus sabe que é mesmo você. Declara-nos agora,
por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação? Quer dizer, é dali que eles sentiram a necessidade de obter algumas informações a respeito de Jonas. No início, quando Jonas chegou, o importante era o dinheiro. Mete a tua carga e vamos caminhando. Eles não queriam saber se és de onde, se vês de onde, se vies com maldição. O que eles queriam era o dinheiro, mas aqui eles sentiram a necessidade de saber. O historial mesmo desse camarada. Queremos saber um pouco a respeito de quem tu és. E ele diz, eu sou hebreu e teme ao Senhor do céu que fez o mar e a terra. Imagina que eles estavam no mar. Agora imagina, eles estavam no mar e o mar estava tão estranho, tão turbulento, e ele fala, eu sou hebreu, temo ao Senhor que fez o mar. Então imagina que na mentalidade ele, opa, se é o Deus que fez o mar e nós estamos no mar e a tempestade parece que vai nos matar, é porque esse Deus está acima de todos. É porque esse Deus é poderoso. Se Ele é que fez o mar, porque todos eles sabiam que quando eu faço uma coisa, eu tenho domínio, eu tenho poder, tenho autoridade sobre esta coisa. E ele falou isso, e quando ele declarou isso, a Bíblia vem mostrando que aqueles homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isso que fizeste? Por quê? Porque depois Jonas declarou a eles a respeito do comportamento, a respeito dele não obedecer o chamado claro de Deus, conforme encontramos no versículo 12 e 3. Agora observem uma coisa, queridos irmãos. Eu disse que se fosse para nós atribuir um título ali, seria o pecado escondido que expõe um cristão. Observe que depois ele declarou para esses homens, para mostrar que quando fugimos da missão, até o mundo percebe. Esses homens depois perceberam a respeito disso. Perceberam que este homem fugiu da missão de Deus. Perceberam que este homem não obedeceu o seu Deus. Esses homens perceberam isso. Quer dizer que os marinheiros ímpios perceberam o erro de Jonas. E hoje também é assim. Hoje também é assim. O mundo vê a falta de compromisso da igreja. O mundo vê. O mundo vê quando essa igreja não é uma igreja compromissada. O mundo vê. Esses vizinhos vejam. Nós pensamos, não, estamos aqui, ponto. Não, eles vejam. O mundo vê. Os nossos vizinhos ímpios vejam que essa igreja onde os meus irmãos fazem parte, que essa igreja onde esses camaradas fazem, é uma igreja não compromissadas com a missão, não compromissadas com o reino. O mundo vê quando nós, crentes, não temos coragem de anunciar o evangelho. O mundo vê quando você é tão negligente. O mundo vê. O mundo vê quando nós, como pregadores, não pregamos o evangelho por medo. O mundo vê. Eles vejam. Eles, por mais que não falarem nada, mas eles vejam. O mundo vê quando os ditos missionários não fazem missão. Parece que a missão de alguém é só curso. Fez curso, 3 anos, tem um certificado de missão. O mundo vê que só fizeram o mesmo curso de missão, mas de missão não faz absolutamente nada. O mundo vê. Então observa que o pecado escondido é que expõe um cristão. Então o mundo estava a ver ali. Esses homens observaram isso. O mundo vê quando líderes não confrontam pecados. O mundo vê. O mundo vê quando o crente vai lá fugindo das suas responsabilidades. O mundo vê. E esses homens viram isso em Jonas. Então nós precisamos começar a refletir em torno disso. Muitos sabem que a igreja está fugindo da missão de pregar arrependimento. Muitos estão a ver isso. As igrejas não pregam mais sobre arrependimento. As igrejas só falam mesmo, teu dinheiro. Eles estão a ver. Eles sabem quando evitamos, confrontamos falsos ensinos. Eles vejam. Eles vejam quando preferimos paz com os homens, mais do que fidelidade de Deus. Eles vejam. Eles vejam. Eles percebem que temos medo de falar o evangelho no ambiente público. Eles vejam. Os nossos colegas, eles vejam mesmo. Sabe, não, esse mesmo é cristão, mas tem medo. Ele sabe disso. E nós precisamos refletir sobre isso. Versículo 11 a 16. Estamos prestes a terminar. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa,
vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens, quer dizer, ele já reconheceu isso, mas os homens disseram assim: entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Agora observa que essa ideia de clamar ao Senhor, esses homens, já é uma ideia que muda com as primeiras declarações. Ali já eles tiveram já uma compreensão exata do verdadeiro Deus que esse homem anunciou. Clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Eles também reconheceram isso. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Até ali. Queridos irmãos, quando nós reconhecemos a nossa fuga, a nossa negligência, Deus age. É isso aqui que estava a acontecer aqui. Vocês vão observar, queridos irmãos, que Jonas declarou para eles a respeito do que ele fez. E eles não sabiam o que vão fazer. Eles não sabiam. Então eles vão lá questionando para este homem: como é que vamos agir? Como é que vamos sair dessa circunstância? Como? E Jonas manifesta a ele dizendo: tomai e lancei-me ao mar, e o mar se aquietará. Parece que é estranho. Como é que ele sabia que só lhe tirar mesmo de lá, o mar vai se acalmar? Porque esse homem, por ser conhecedor da Torá, ele sabia que a ira de Deus, quando é despertada, tem que ser satisfeita. Somente depois da satisfação é que a ira fica aplacada. Ele sabia que Deus Todo-Poderoso está irado. E a maneira dessa ira acalmar é alguma coisa. É ele satisfazer alguma coisa. É a ira sendo despejada em alguém. Ele sabia que esse alguém era ele. Então ele tinha já noção dessas informações que ele obteve da Torá. Então ele sabia que eu sou o culpado de tudo isso. E se essa ira está despertada, não existe outra maneira. Não existe. Ele sabia que não existe. Porque eu penso que, mesmo nesse cenário, depois dele ter acordado, ele talvez viu as coisas que esses homens queriam fazer. Mas ele sabia, não são esses meus humanos. É o Deus Todo-Poderoso que está furioso. Então ele precisa, a ira dele precisa ser satisfeita. Então ele vai lá pedir que lhe deite no mar e tudo se acalmará. E ainda assim os homens, ouvindo isso no versículo 13, mostra que os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se tornara cada vez mais tempestuoso contra ele. Quer dizer, ele declarou, porque ele sabia, ele era um cristão, ele sabia que não existe nenhum outro meio. Mas os homens disseram: não, talvez, vamos lá tentar usar mais as nossas próprias forças, os nossos próprios recursos. Mas mesmo assim nada. Eles tentaram, nada, era Deus contra eles. E não tinha ninguém que poderia resolver este problema. É isso que acontece. Mesmo assim, não tinha como. Mesmo assim, Deus estava a lhes mostrar: agindo eu, ninguém impede. Você não vai impedir remando tanto. Você não vai impedir, eu vou fazer. Ainda que o vosso navio estivesse próximo, ainda que talvez uma areia, ainda que talvez o destino estivesse próximo de vocês, a vossos olhos, eu posso ampliar as coisas, fazendo com que vocês vão ver que aquilo está muito mais. Deus é assim. E Deus estava a fazer isso com esses homens aqui. Eles tentaram, nada. Só que depois eles viram que a decisão que este homem pediu é séria. Ok? Tirar a vida de alguém nunca foi coisa fácil. Tirar a vida de alguém nunca foi coisa fácil. E eles sabiam que eles teriam que tirar a vida de alguém. E ainda assim eles vão clamando: já o verdadeiro Deus, já não é o falso. Vocês vejam até os autores, quando entraram nessa fala, eles já mudam a maneira conforme vão lá escrevendo, manifestando que era já uma percepção do verdadeiro Deus a quem eles estavam orando.
pedindo que Deus não nos condene em função deste homem. Então eles vão lá orando, pedindo misericórdia. E ele ainda disseram, também reconheceram que aprove a Deus. Aprove a Deus fazer isso. Então lançaram esse homem, Jonas, no mar, e o mar cessou. E temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Observa que esse comportamento indecoroso, esse comportamento desagradável, esse comportamento recheado de desobediência fez com que esses homens temessem ao Senhor, oferecessem sacrifício ao Senhor e fizessem votos ao Senhor. Coisa muito estranha, porque Jonas, ele disse que se lhe deitarem, as coisas vão cessar. E dito certo, lhe deitaram, as coisas cessou. Então a gente percebe que quando nós nos rendemos, Deus começa a restaurar. Jonas se rendeu. Era uma forma dele reconhecer que ele pecou. Era uma forma dele reconhecer que eu falhei. Era uma forma de dizer, eu não obedeci o teu chamado claro, Senhor. O teu chamado era claro no versículo 2. Vai-te, e eu não obedeci isso. O teu chamado era claro. E eu fugi. E a tempestade veio. E o meu pecado foi exposto. Então, Senhor, a única maneira é você me matando. A única maneira é mesmo eles me jogando. E observe uma coisa. Que quando Jonas admite a sua culpa, algo acontece. A tempestade cessa. O ambiente se acalma. As vidas são tocadas. Essas vidas desses ímpios são tocadas. E os ímpios passam a temer ao Senhor. É isso que acontece muitas vezes. Quer dizer, até mesmo na nossa desobediência, Deus faz os seus propósitos. Quem é esse Deus tão grandioso dessa maneira? Quer dizer, mesmo nós sendo desobedientes, ainda assim, Ele faz alguma coisa para que o seu nome seja glorificado. Porque quando Ele reconheceu, a tempestade cessou. O ambiente se acalma. Aquelas vidas daqueles homens foram poupadas. Aqueles ímpios passaram a temer ao Senhor. Então quer dizer que a rendição de Jonas trouxe testemunho. E isso mostra, mesmo nossos erros podem glorificar a Deus quando confessamos. Até os nossos erros podem glorificar a Deus quando nós confessamos. Imaginemos que Ele agindo dessa maneira, com este erro dele, fez com que pessoas pudessem vir ao Senhor. Deus pode usar nossa história quebrada. Deus pode usar a nossa história, a nossa própria vergonha, negligência e covardia para levar pessoas à fé. Quantas vezes nós, por exemplo, olhamos para certas pessoas e você fala, não, parece que esse dá medo de pregar o evangelho. E muitas vezes você vai começar a fugir, evitando. Mas um dia você ganha força, você vê que a pessoa é tão simples. Você fala, oh, meu Deus, eu só pensava mesmo mal da pessoa, eu mesmo criava mesmo já, um panorama da vida do outro, dizendo que esse parece que já não tem mais solução. Quer dizer, nós podemos olhar para certos descrentes, a gente ver depravação plena mesmo na vida deles. Às vezes nós podemos falar, acho que esse depois já lhe falam que é bem mau, esse lhe falam tipo, eu rei que não gosta nada disso, mas quando você vai chegar a ele, você vê que é tão simples que você não imagina Deus falar, veja, para quê? Por que foste tão negligente todo esse tempo? E Deus estava fazendo isso aqui. E um até dizia que até a obediência tardia pode salvar vidas. Até a obediência tardia de Jonas aqui salvou vida desses homens. Então a gente percebe uma lição. A gente que encontra aqui nesse texto do versículo 11 a 17 é que Deus começa um reavivamento em nós quando reconhecemos que estávamos fugindo. Se a gente reconhecer, aí o reavivamento brota nessa igreja. Ou ali o reavivamento brota em nossas vidas. Por isso que eu disse que o nosso tema é a urgência, de anunciar o Evangelho em terras difíceis. Vejam o versículo 17, que é o último. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então você vai observar a provisão de Deus para nos levantar de novo. Nesse versículo a gente percebe a provisão de Deus para nos levantar de novo. Olha o tamanho amor desse Deus. Olha o tamanho amor
do Deus que fez os céus e a terra. Olha o tamanho amor do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Olha o tamanho amor do Deus de Davi. Olha o tamanho amor do Deus dos profetas. Olha o tamanho amor do Deus dos apóstolos. Olha o tamanho amor do Deus dos reformadores. Olham que mesmo agindo dessa maneira, Ele ainda usou de providência para nos levantar de novo. Quer dizer que o peixe não era uma punição de Deus para Jonas, mas era uma proteção. Porque se o peixe não engolisse, ele já morreria mesmo lá no mar. Então a gente percebe que o peixe não era uma punição, mas era uma proteção. Quer dizer, mesmo você sendo, eu vou te protegendo. Algo que é difícil a nossa mente conciliar esse tipo de proteção, mas era a proteção de Deus na vida deste homem. Deus também pode preparar um peixe para nós hoje. Situações que nos fazem parar. Deus pode preparar situações que nos fazem parar. Momentos de reflexão profunda. E Deus pode também nos levar a um momento de reflexões profunda. Noites escuras que nos fazem quebrantar. A gente vai perceber, meu Deus, eu não poderia agir assim, eu falhei. Deus pode criar tudo isso. E ainda pode criar crises que nos purificam. Crises que purificam essa igreja. Crise que vai nos purificar de forma singular. E como se não bastasse, tempos em que Deus nos isola para falar. Às vezes que, mediante a nossa covardia, porque é nesse peixe onde Jonas estava em profunda reflexão. Se ele estava no peixe, é claro que aí Jonas refletiu absolutamente em muitas outras coisas. Ele refletiu que não adianta. Ele se lembrou de tudo aquilo que ele leu no livro de Salmos. Quando fala que quando o salmista vem revelar acerca da onipresença de Deus, Deus está presente em todos os lugares. Ele também se lembrou dos atributos de Deus, que Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Ele se lembrou da onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Ele estava em uma profunda reflexão. Isso vamos encontrar no capítulo 2, na sua oração. Depois eu estou lendo a oração. Então vocês vão perceber, queridos irmãos, que a lição que nós extraímos ali é que Deus não abandona quem foge. Ele resgatou e Ele nos resgatará novamente e vai nos enviar, porque a missão é dEle, o propósito é dEle, e esses propósitos não podem ser banidos. Então nós precisamos entendermos isso. E as considerações finais que nós vamos aqui extrair do capítulo 1 são pelo menos 6 lições ou 6 considerações essenciais. Primeiro, que Deus nos chama a pregar onde nós não queremos ir. Essa é a primeira lição que o capítulo nos ensina. Deus nos chama a pregar onde nós não queremos ir. Naquele lugar nós não queremos ir, é onde Deus te chama você a ir para lá. Naquela pessoa que você não gosta, é lá onde Deus está te chamando para você mesmo ir. Naquele familiar, naquele tio, naquele sobrinho que você sabe que não é de Deus, que não é cristão, é ali onde Deus quer que você vá. Uma vez Marcos Draconato, ele disse assim, em função de muitas negligências que nós temos sobre o Evangelho, ele falou já de uma forma assim, prática na verdade o que aconteceu. Eles foram para ir celebrar, e fazer o culto fúnebre de um senhor. E que depois, daquelas pequenas palavras, coisas do gênero, tudo, mas aquelas era um descrente. Uma das filhas dele chegou, pastor, o meu pai foi aonde? O meu pai foi aonde? Ele disse assim, é claro, são perguntas tendenciosas, porque se você fala uma coisa, vai se colocar em jogo. Pode falar que não tens amor. Tipo psicólogo, psicólogo falando, você não sabe medir o que é isso assim. O teu pai era cristão? Ela disse, também não será muito bem, isso também não será muito bem onde teu pai foi. Então, de forma estratégica, estamos assim, que se ela já tem dúvida se o pai era cristão, então não faz sentido, ela sabe onde é o destino dos não cristãos. Então isso é para nos remeter a uma profunda reflexão. E a segunda consideração é que o Evangelho é urgente para cidades difíceis. É urgente. Não vamos encarar o Evangelho como algo normal. Nós não vamos nos contentar 5, 10 pessoas aqui nessa igreja. Não vamos nos contentar com isso. Nós precisamos. Já estamos conforme Paulo, né? Eu acho que essa é a última mensagem tipo, no fim do ano. Já estamos mesmo no fim do ano. Que o próximo ano nós venhamos mudar esse cenário.
Que o próximo ano, meus irmãos, nós possamos mesmo evangelizar. Nós possamos mesmo trazer pessoas, não com falso evangelho, mas com verdadeiro evangelho. E a terceira lição, consideração importante, é que o medo não pode ser maior que a compaixão. O medo não pode ser maior. O medo não pode ser maior em nossas vidas. Temos que olhar para aquelas pobres almas, sabendo que é de eternidade, após a eternidade, que eles irão de padecer. Não é 2 dias, não é 5 dias, não é décadas, não é século, não é milhões de anos, é eternidade. Então, que nós possamos fazer como Spurgeon ali uma vez disse, para seus membros, que você, ninguém aqui vai no inferno sem passar em cima do meu cadáver, porque tem um pastor que ora por vocês, que chora por você. Quer dizer, ele era um homem quebrantado, sabia que você até pode ir, mas só depois dele morrer, porque sabia que ele orava, ele se derramava à prol das suas ovelhas. E outra consideração é que a fuga traz tempestade. Deus vai te disciplinar. Nós falamos que a tempestade é uma forma de Deus nos disciplinar. Deus vai te disciplinar, seu irmão, quando ora assim. A quinta consideração é que a disciplina de Deus é o amor que restaura. Essa disciplina de Deus nos restaura. E em última instância, a obediência do crente tem um impacto evangelístico. Então nós precisamos fazer isso. E para concluir, vejam a oração que esse homem fez. Não estarei fazendo interpretação, apenas lendo as orações de Jonas. Observam o capítulo 2, diz assim, ele vem dizendo assim: então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançando estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rendeu, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferronhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir-me da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu até a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Observe, ao Senhor pertence a salvação. Depois dele ter dito isso, observe o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou Jonas da terra. Quer dizer, quando ele proferiu a salvação pertence, o peixe não tinha como não se render, sabendo que é ao Deus Todo-Poderoso que ele obedece. Deus fez aquele peixe. Até os peixes obedecem. Quando Deus fala, ei, teu limite é aqui. Ei, faça aquilo, ele faz. Por isso, concordo piamente com o Spurgeon, né? Só que ele fez uma pequena brincadeira dizendo que o grande peixe era arminiano. Quando ele diz que a salvação pertence ao Senhor, o peixe o cuspiu, lhe trouxe de volta. Então venhamos, queridos irmãos, refletir seriamente nessa questão sobre missão, pois o nosso desejo é que o próximo ano as coisas venham melhorar mesmo. Todos nós temos que